E pessoal, bom dia para vocês nesse feriadão. Hoje, gente, eu vou fazer um áudio para vocês ultra mega interessante. Eu pensei aqui, a prof está no salão de beleza. Eu falei, gente, quer saber? Fazer um áudio explicando tudo que é mais importante. Gente, vamos lá. Eu vou falar para vocês sobre cada tópico do seu edital, 3 aspectos mais cobrados, 3 aspectos mais importantes. Vamos lá, vamos entender a lógica dessa disciplina. Quando eu falo direito administrativo é aquela área do direito que regulamenta a função administrativa que o Estado desempenha. O Estado desempenha uma série de funções. Nós sabemos que o Estado, as funções do Estado se subdividem em 3 poderes estruturais: executivo, legislativo e judiciário, O legislativo legisla, o judiciário julga, o executivo administra. Essas são as funções típicas de cada poder, mas existem o quê? Funções atípicas que esses poderes também desempenham. Todos os poderes desempenham funções administrativas. Todos os poderes também desempenham funções que estão ali relacionadas às funções do judiciário. E todos os poderes também desempenham funções que estão relacionadas às funções do legislativo. Por quê, gente? Tipicamente o executivo executa, mas atipicamente ele vai desempenhar atividades ligadas que são relacionadas, que são parecidas com as atividades do judiciário e do legislativo. Beleza. Então não posso falar que existe uma tripartição de funções absoluta, entre os 3 poderes. A gente fala que a divisão de funções entre os poderes, ela segue o critério da preponderância e não da exclusividade. Preponderantemente o judiciário julga, preponderantemente o legislativo legisla, preponderantemente o executivo executa, mas não exclusivamente, porque cada poder também desempenha funções atípicas que são correlatas às funções dos outros poderes. Beleza. Sabendo disso, que não existe uma tripartição absoluta, sabendo que o direito administrativo trata da função administrativa que o Estado desempenha, se está falando de função que o Estado desempenha, está falando de direito público, Ramo do direito público que regulamenta as relações do ente público, não é verdade? Mas sabendo disso, sabendo o que é direito administrativo, sabendo que está inserido dentro do direito público, sabendo que as funções administrativas estão concentradas no Poder Executivo, eu tenho que saber o que é administração pública. Gente, a administração pública ela é conceituada em conformidade com 2 critérios. Administração pública segundo o critério subjetivo ou formal e administração pública segundo o critério material ou objetivo. A administração pública em conformidade com o critério subjetivo, o su de subjetivo é su de sujeito. Eu estou falando de quem faz parte da administração. Quem faz parte? Quem faz parte da administração pública indireta? As autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade, economia mista. Quem compõe? Correto? Eu estou falando de quem faz parte. Por que esse critério também é chamado de formal, subjetivo ou formal? Porque são as formalidades da lei que estabelecem quem faz parte da administração. Beleza. E a administração pública em conformidade com o critério objetivo ou material? Aí eu estou falando da matéria, do que a administração pública faz. O que ela faz? Ela presta serviço público, ela exerce o poder de polícia, ela faz uma série de atividades. Beleza. Sabendo disso, sabendo desses conceitos, eu tenho que ter muita clareza que a atuação da administração segue o que está na lei. Nós estamos em um Estado de Direito. Estado de Direito é aquele que estabelece as regras, estabelece o direito e também segue o direito, gente? Também segue todos aqueles mandamentos que estão na lei. O Estado só pode fazer o que a lei autoriza. Se ele só pode fazer o que a lei autoriza, ele tem que respeitar o que a gente chama de princípio administrativo. Princípio administrativo, gente, princípio é o princípio da matéria. Na verdade, é o princípio da matéria, é o princípio de tudo. É a lógica da disciplina de direito administrativo. Gente, quando eu falo sobre princípios administrativos, eu tenho que falar sobre 2 princípios que estruturam esse regime jurídico de direito público, ou regime jurídico administrativo. É o princípio da supremacia do interesse público frente ao privado e o princípio da indisponibilidade do interesse público. O princípio da supremacia, ele fala que o interesse público prevalece frente ao interesse privado. E como a gente sabe que é o Estado, que busca atender o interesse público, o Estado ele vai ter mais prerrogativas, mais poderes do que nós particulares, justamente para fazer valer essa supremacia do interesse público, justamente para poder alcançar essa supremacia do interesse público. O Estado tem mais poderes, mas também o Estado sofre limitações por causa do princípio da indisponibilidade do interesse público.
O interesse público, gente, ele é indisponível. Indisponível. O agente público, ele não pode usar essas ferramentas que o Estado tem e abrir mão delas. Não pode. Todos esses poderes do Estado, o agente público, né, vai utilizar na busca do bem comum, em conformidade com o que está na lei. Ou seja, o Estado tem mais poderes, mas também sofre limitações, haja vista que o agente público deve atuar em conformidade com o que está na lei. Beleza. Aí eu sei que alguns princípios, né, eles estão expressos na Constituição, na nossa Carta Magna, né? A Constituição que estabelece a estrutura do Estado. Alguns princípios estão lá expressos, né? E você sabe já o macete do LIMP? L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Os princípios expressos na Constituição. São só esses? Não são só esses. Não são só esses, gente. Existem outros princípios que estão expressos. O princípio da participação, o princípio do contraditório e ampla defesa. Outros princípios estão expressos. Mas vocês lembram mais desses porque eles são mais cobrados. Quando eu falo de princípio da legalidade, eu tenho que lembrar que a atuação da administração deve estar em conformidade com a lei. Enquanto eu posso fazer tudo, exceto o que a lei proíbe, o Estado só pode fazer o que a lei permite, o que a lei autoriza, gente. Só pode fazer isso, né? Aí você me pergunta, prof, né, quem edita a lei, né? Quem tem a competência para inovar no ordenamento jurídico é o legislativo, sim. É o poder legislativo. Entretanto, gente, em algumas situações, como eu falei com vocês, o executivo vai desempenhar atipicamente funções que são parecidas com as funções do legislativo. O executivo, por exemplo, vai editar uma medida provisória, vai editar um ato normativo e ele vai ter que seguir aquele ato normativo, viu? Então, vocês saibam que tem exceções, que tem situações nas quais é o executivo que está ali editando um ato que está correlato à função legislativa. Beleza. Agora, quando eu falo de impessoalidade, pensa comigo, impessoalidade. Gente, a atuação do agente público, ela deve ser impessoal. Como assim? Eu não posso levar em consideração os meus interesses pessoais, né? Eu estou aqui trabalhando, eu sou um servidor público, mas eu quero beneficiar minha irmã ali, com esse cargo em comissão. Quero ajudar minha mãe, quero prejudicar meu inimigo. Não posso. A minha atuação é uma atuação impessoal. Eu busco atender ao interesse público, isso é um mandamento, correto? Por essa razão, gente, que a gente tem a teoria da imputação volitiva. Quando eu, Gabriela, estou trabalhando no governo do estado de Minas Gerais e edito vários atos administrativos, não sou eu, Gabriela, que estou editando aqueles atos, não, gente. É o estado de Minas Gerais. Eu sou só uma ferramenta, só um instrumento. Eu estou atuando em nome daquela pessoa jurídica na qual estou trabalhando. Tá joia? Isso se chama a teoria da imputação volitiva. A minha vontade, ela é imputada à pessoa jurídica na qual eu estou trabalhando, na qual eu estou inserida, beleza? Mais ou menos assim que funciona. Ok, prof. Além disso, sabe um outro aspecto do princípio da impessoalidade que você tem que saber? Em razão do fato de que eu, quando eu estou trabalhando, né, estou atuando em nome daquela pessoa jurídica, eu não posso usar as medidas do Estado para me promover, né? Para me promover. Tipo assim, gente, dei a ordem de início numa obra, vou colocar ali uma plaquinha, obra da Gabriela Xavier, vou colocar uma plaquinha falando que a obra é minha, vou fazer isso. Posso fazer isso? Gente, não posso fazer isso, sabe por quê? Eu não posso me promover a minha imagem usando medidas do Estado. Aquela obra não é minha, não. Eu só dei ordem de início. Na verdade, não fui eu que dei a ordem de início. Foi o Estado de Minas Gerais que deu a ordem de início. Aquela obra está sendo construída com dinheiro público, não é minha, não. Não posso me promover, pagar de santinha, pagar de boazinha, não posso fazer isso. Beleza. E um outro ponto sobre o princípio da impessoalidade é a vedação ao nepotismo. Eu não posso, enquanto agente público, usar os cargos em comissão, né, cargos de livre nomeação e exoneração para ajudar minha família. Tipo assim, assumir agora um concurso, ter uns cargos em comissão aqui, assumir uma chefia, vou resolver o problema da família todo. Vou nomear minha irmã, vou nomear minha mãe, vou nomear meu pai, todo mundo com dinheiro, ninguém vai me encher o saco. Não posso fazer isso. Se eu fizer isso, gente, eu vou estar usando a máquina pública ao meu favor e vou estar atuando de forma, o quê? Pessoal. E a minha atuação tem que ser impessoal. Eu não posso usar das ferramentas do Estado para me promover. Não posso fazer isso. Ok? Lembrem-se disso. Então, são os pontos mais importantes. Só que essa vedação ao nepotismo, ela não alcança nomeações para cargos políticos, né? Tipo assim, se eu for eleita para ser governadora do Estado, eu posso, porventura, nomear minha irmã para ser secretária de Estado? Pode, porque o cargo de secretário
está no topo lá da hierarquia do governo. É um cargo político, porque é um cargo que toma altas decisões. E a vedação ao nepotismo não alcança as nomeações para cargos políticos, mas eu tenho que comprovar que a minha irmã tem capacidade para exercer aquele cargo, beleza? Ok. Agora o próximo princípio, moralidade. Gente, moralidade fala da moralidade quando eu estou trabalhando na máquina pública. Tipo assim, eu tenho que ser honesto, eu tenho que atuar com boa fé, eu não posso usar o patrimônio público de forma indevida. Isso que é moralidade. Essa a gente chama de moralidade objetiva. Objetivamente, na prática, né, eu tenho que atuar dessa forma. Não é moralidade subjetiva. Tipo assim, moralidade subjetiva é quando a gente olha assim para uma coleguinha que fez uma besteira, te foi lá, beijou muito na boca, aí você fala, piriguete. Isso aí, gente, isso aí é a sua o quê? Sua moral subjetiva. Né, o seu julgamento, a sua moral e bons costumes. Não é isso que eu estou falando da moral, do princípio da moralidade, não. O princípio da moralidade é a moralidade objetiva. Objetivamente, eu estou sendo honesto trabalhando. É isso aí. Beleza? Outro ponto, publicidade. Gente, em regra, a atuação da administração pública, né, deve ser pública. Todos nós temos que conhecer o que o Estado está fazendo. Como que eu vou controlar o que o Estado está fazendo se eu não sei o que ele está fazendo? Tem que ser pública. E a publicidade é um requisito de eficácia dos atos administrativos. O ato, ele só passa a produzir efeitos quando ele se torna público. Né? Por exemplo, houve uma mudança pelo órgão de trânsito que estabeleceu que agora é proibido estacionar naquele local que você costumava colocar seu carro. Beleza, essa mudança aconteceu ontem, mas não foi colocada ainda uma placa falando que é proibido estacionar. Se não foi publicizada, se não foi colocada uma placa, como que você pode saber daquela medida? Você não vai saber. Então, o ato só produz efeitos, né? Essa mudança só produz efeitos uma vez que ela se tornar pública, que for colocada, por exemplo, uma placa de proibido estacionar naquela esquina. Lembrando de publicidade, né? Publicidade não é sinônimo de publicação. Publicação no Diário Oficial é uma das formas de conferir publicidade ao ato. Uma das formas, mas não é sinônimo de publicação, beleza? Ok, prof, tô entendendo. E por último, a gente tem o princípio da eficiência, que foi inserido pela emenda constitucional número 19 de 98. Esse princípio ele fala que a administração pública tem que atuar de forma eficiente. Mas eu te pergunto, são só esses princípios que estão expressos na Constituição? Não são. Existem outros princípios. Ai, mas tá me esterilizado? Tá? Gente, estou fazendo minha aula, então vou interromper rapidamente. Existe também o princípio do contraditório ampla defesa, do devido processo legal, o princípio da participação, que estão expressos na Constituição e que são aplicáveis aí ao direito administrativo. Vocês sabiam disso? Por exemplo, gente, quando eu falo de contraditório ampla defesa, nós sabemos que existem dois tipos de processo, né, no Brasil. Um processo judicial, aquele que corre no Poder Judiciário, e um processo administrativo, aquele que corre, francesinha, aquele que corre no âmbito da administração pública. Beleza. Esse processo administrativo, né, gente? Se você é uma das partes desse processo, você tem vários direitos. Vários direitos que estão ligados ao contraditório ampla defesa. O primeiro direito é que você tem direito à defesa prévia. No processo administrativo, se você quiser se defender, mesmo sem constituir um advogado, mesmo sem ter advogado, você pode. Você pode se defender mesmo sem ter advogado. Pode sim, pode sim. Agora, se você quiser chamar um advogado, você também tem direito? Tem, porque você também tem direito à defesa técnica. Você pode chamar um advogado. Agora, prof, se no processo administrativo a administração tomar uma decisão contrária ao meu interesse, eu posso recorrer daquela decisão? Claro que pode, né? Você tem direito a recorrer daquela decisão, né? E você não precisa pagar nada por isso. Você não vai precisar dar um cheque, um calção para recorrer. Não precisa, tá bom? Não precisa. E por fim, você tem direito à informação, né? A informação de todos os autos daquele processo para você tirar cópia, para você se defender, para tudo, para você ter conhecimento daquilo ali. Beleza. Outro princípio que é importante, gente, que a gente tem que estudar é o princípio da continuidade. A atuação da administração pública, né? Pensa, a prestação de um serviço público, ela tem que ser contínua, continuamente. A administração pública tem que prestar um serviço público, ela não pode parar. Pensa comigo, então. Mas aí você fala, não existe nenhuma situação que a administração pode parar? Pessoal, existem 3 situações nas quais é possível a interrupção temporária da prestação de um serviço. Primeira situação, quando, por exemplo, você não pagou a conta de luz.
Tem uma empresa pública que presta o serviço de iluminação, mas você não pagou a conta de luz. Não pagou, aquele serviço de iluminação vai ser paralisado para você. Beleza. Temporariamente, você vai receber uma cartinha falando, ó, pague sua conta. Se não pagar, não pagou a conta? Não vai ter jeito, gente. Se não pagou a conta, vai ser interrompido aquele serviço. Outra situação também que a gente tem, quando acontece uma emergência, cai um torói na sua cidade, o poste caiu. Se o poste caiu, sua casa vai ficar sem luz, né, durante aquele período. Normal, tranquilo. E uma terceira situação, né, é quando a administração vai fazer algum tipo de reparo, né, naquele serviço, reparo de ordem técnica. Tipo, você vai receber aí uma cartinha na sua casa falando, olha, no dia tal, de tal hora até tal hora, vai ser feito um reparo na rede de energia elétrica e vocês não vão receber esse serviço durante aquele período. Isso é admitido? É admitido essa paralisação temporária. Aí você vira para mim, prof, mas se a administração pública não pode parar, né? Como é que fica a situação do servidor público? O servidor público, ele tem direito de greve? Né? Porque se a administração não pode parar, ele não vai poder nunca entrar em greve. Gente, o servidor público tem direito de greve, sim. Esse é um direito que está na Constituição, mas essa norma constitucional é uma norma constitucional com eficácia limitada. O que é isso, norma constitucional com eficácia limitada? O L de limitada é L de lei. É aquela norma que precisa de uma lei para que aquele direito seja o quê? Exercido com a sua completude, para que seja disciplinado aquele direito ali. Só que até hoje, pessoal, não foi editada pelo Congresso uma lei que trate sobre o direito de greve do servidor. Isso não foi disciplinado. Aí sabe o que o STF falou? Olha, não havendo lei nesse momento que regule os direitos de greve do servidor, enquanto não houver essa lei, aplica-se ao servidor a Lei Geral de Greve. Aí beleza, então tá, aplica-se a ele a Lei Geral de Greve. Mas quando o servidor público entra em greve, prof, ele continua recebendo? Pessoal, é admitido que o corte na remuneração do servidor público durante o período que ele está em greve. Sabe por quê? Porque pensa, o ônus, o prejuízo da greve tem que ser repartido frente a todos. Todo mundo tem que estar arcando com aquele prejuízo. A administração vai ficar sem aquela mão de obra, vai ter um prejuízo para a administração. Além disso, a população também vai ficar sem aquele grupo de pessoas trabalhando em prol do interesse público. Então, a população também sofre um dano. E também o servidor vai sofrer um dano. Ele também vai ter sua remuneração o quê? Interrompida durante aquele período. Mais ou menos por aí. E, gente, por fim aqui, que eu tô lembrando aqui de cabeça, um princípio que eu quero falar é o princípio da autotutela. Pessoal, vocês sabiam que a administração ela pode autotutelar os seus próprios atos? Pode e deve. Porque pensa, né, o Estado só pode fazer o que a lei autoriza, então ele deve controlar os seus próprios atos, controlar as suas próprias medidas. Tipo assim, vamos dizer que a administração pública editou um ato que não está em conformidade com a lei. A gente sabe que ela tem que atuar em conformidade com a lei, mas não está. Aquele ato ali foi uma besteira que foi feita. Ela deve, gente, a administração deve anular aquele ato. Anular o ato é apagar aquele ato como se ele nunca tivesse existido, né? Gerando efeitos ex tunc, T de tunc, T de testa, você bate na sua testa, ela vai para trás. Efeitos que retroagem para o passado, que vão lá apagando todos os efeitos daquele ato desde o início, desde quando ele nasceu, como se ele nunca tivesse existido. Mais ou menos por aí. Prof, qual que é o prazo que a administração pública tem para anular um ato ilegal, mas um ato que gere um benefício para um particular de boa fé? A administração, a gente tem um prazo de 5 anos para anular, prazo decadencial, para anular um ato que gere um benefício para o particular de boa fé. Beleza. Além disso, a administração também pode revogar os atos administrativos. Revogar é diferente, viu, gente? Na revogação, nós temos um ato legal que foi editado em conformidade com a lei. Entretanto, contudo, todavia, já não é mais interessante manter aquele ato. Já não é mais interessante. Já não é mais interessante porque o interesse público mudou. Nesse caso, a revogação ela opera efeitos ex nunc, N de nunc, N de nunca. Bate na sua nuca, ela vai para frente. Dali para frente, aquele ato já não produz efeitos. Mas todos os efeitos até então gerados são perfeitos e válidos na revogação. Prof, tem mais algum ente, né, alguém que pode anular um ato administrativo? Tem.
Gente, o judiciário, ele controla também os atos editados pela administração, porque nós adotamos aqui no Brasil o sistema inglês de jurisdição una. A justiça, o poder judiciário, ele é inafastável. O poder judiciário, ele vai o quê? Ele vai garantir a observância da lei, ele controla tudo, gente. O poder judiciário controla tanto aí controvérsias e decide essas controvérsias que existem entre particulares e também decide controvérsias que envolvem a atuação da administração. Quando o juiz verificou que a administração atua em desconformidade com a lei, o juiz deve anular aquele ato. O controle que o judiciário faz frente aos atos da administração é um controle de legalidade, tão somente legalidade. Aí você me pergunta, prof, mas existe alguma situação que o judiciário pode revogar o ato? Revogar, né? O interesse público mudou, ele pode revogar um ato? Ele só pode revogar um ato que ele mesmo editou, um ato administrativo que o próprio Poder Judiciário, no exercício da função atípica administrativa, quando ele está atipicamente desempenhando uma função que é típica do Executivo, aí nessa situação ele poderia revogar, porque nessa situação quem editou o ato foi ele. Aí ele pode revogar, mas ele não poderia revogar de maneira alguma um ato administrativo editado por um outro poder. Beleza. Agora vamos falar um pouquinho sobre a organização administrativa? Vocês entenderam os princípios aí? Vamos falar sobre organização administrativa. Pessoal, a administração pública, ela se organiza, né, em administração pública direta e indireta. A administração pública direta é formada pelos entes federados, né? União, Distrito Federal, municípios, estados. Nós adotamos, né, a forma de estado federado, né? Existem várias unidades políticas autônomas no Brasil, né? União, estado, Distrito Federal e município. Eu não posso falar que o estado está subordinado à União. Não está subordinado à União, correto? Cada um tem suas competências que estão na Constituição Federal. Agora também tem a administração pública indireta. O que é isso, prof, administração pública indireta? Gente, antes, no passado, tudo se concentrava no ente federado, sabia? Todas as funções. Entretanto, foi verificado aí que se fosse criada uma pessoa jurídica que está ligada, que está vinculada à administração, para desempenhar atividades específicas, aquela pessoa jurídica, ela ia se especializar naquilo ali. E ela ia ser mais eficiente, porque ela ia ter tão somente aquela competência, ia ser uma maravilha, ter um ganho de eficiência muito grande. E aí surge o que a gente chama de administração pública indireta, que está presente em todos os entes federados. Pessoal, faz parte da administração pública indireta as autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Vamos falar sobre cada uma delas daqui a pouquinho. Mas eu quero primeiro falar de algumas características comuns. Todas essas entidades da administração pública indireta, elas têm personalidade jurídica própria. Tem personalidade jurídica própria quer dizer que elas não estão subordinadas a ninguém. Né? Se eu tenho personalidade jurídica própria, eu não estou subordinada a ninguém, porque não existe hierarquia entre pessoas jurídicas distintas. Mas elas estão vinculadas, né? Se eu tenho uma autarquia federal, ela está vinculada à União. Se eu tenho uma autarquia estadual do Estado de Minas Gerais, está vinculada ao Estado de Minas Gerais. E essa vinculação está ligada ao que a gente chama de supervisão ministerial. Como eu falei com vocês, não existe hierarquia entre pessoas jurídicas distintas. Não existe, isso não existe, né? Mas assim, vamos dizer que o Estado de Minas Gerais criou uma autarquia, criou uma fundação. O Estado de Minas Gerais não está numa posição hierárquica superior a essa autarquia, nem a essa fundação. Não tá, porque não existe hierarquia. Entretanto, vocês concordam comigo que o Estado de Minas Gerais tem que ter algum tipo de controle, né? Algum tipo de supervisão da atividade que está sendo desempenhada por aquela autarquia? E aí ele faz essa supervisão, esse controle através do que a gente chama de supervisão ministerial, né? O Estado vai simplesmente verificar se aquela autarquia está cumprindo a finalidade pela qual ela foi criada. Esse é um controle que a gente chama de supervisão ministerial, beleza? É mais ou menos por aí. Ok, prof, tô entendendo tudo, isso aí, gente, isso aí. Agora, quando eu falo com vocês sobre criação de entidades de administração pública indireta, eu tenho que lembrar que a autarquia, pessoal, ela exerce atividades típicas do Estado. A autarquia tem personalidade jurídica de direito público e ela é criada automaticamente pela lei. A lei, né, que fala da criação da autarquia, já automaticamente cria aquela autarquia. Agora, a fundação, ela é diferente. A fundação, ela pode ser criada com personalidade jurídica de direito público e personalidade jurídica de direito privado. A fundação que tem personalidade jurídica de direito público, na prática, ela é uma verdadeira autarquia. A gente fala que ela é uma autarquia fundacional.
E a fundação que tem personalidade jurídica de direito privado, aí, pessoal, ela vai estar sujeita a um regime jurídico híbrido, que é parte público, parte privado. E ela vai ter sua criação autorizada em lei. Então, peraí. Quando eu falar de autarquia, eu sei que a criação da autarquia se dá automaticamente pela lei. A lei foi editada, foi aprovada, a autarquia já está criada. Agora, quando eu falo de fundação, se eu estiver falando de fundação que tem personalidade jurídica de direito público, ela vai ser criada automaticamente pela lei, porque na prática ela é uma autarquia. Agora, se eu estiver falando de uma fundação que tem personalidade jurídica de direito privado, aí ela vai ter sua criação autorizada em lei. Só autorizada, prof? Foi autorizada em lei, mas quando que se dá então a efetiva criação dessa fundação? Com o registro dos atos constitutivos no registro competente no cartório. Beleza? E sobre as empresas estatais? Nós temos também a empresa pública e a sociedade de economia mista, que também fazem parte da administração pública indireta. Pessoal, ambas elas são criadas mediante autorização legal. A lei autoriza a criação de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista, mas a efetiva criação dessas entidades se dá com o registro dos atos constitutivos, né? Se eu estiver falando de uma empresa pública que presta serviço público, o registro é feito no cartório de pessoas jurídicas. Se eu estiver falando de uma empresa pública que explora a atividade econômica, porque vocês vão saber, viu, gente, que existem aí situações nas quais o Estado explora a atividade econômica. Se eu estiver falando dessa situação, o registro vai ser feito na junta comercial. Lembrando, né, que a gente tem que respeitar o princípio do paralelismo das formas. Se eu utilizei a lei para criar uma autarquia, a lei que vai extinguir aquela autarquia. Né? A mesma forma de criação vai ser utilizada para também extinção daquela entidade. Paralelismo das formas, beleza? Falei das características mais importantes, viu? Falei da supervisão ministerial. Vamos falar agora especificamente sobre a organização que ocorre dentro dessas entidades. Gente, para saber um pouquinho sobre organização, eu tenho que explicar para vocês 3 conceitos que despencam em prova: centralização, descentralização e desconcentração. Centralização é quando a própria administração pública direta, os entes federados, prestam aquele serviço de forma centralizada, né? É quando, por exemplo, a própria União, o próprio Estado presta um serviço qualquer, beleza. Desconcentração é um fenômeno que acontece internamente em cada pessoa jurídica que compõe a administração pública, seja da administração pública direta, seja da administração pública indireta. Como assim? Desconcentração, o O de concentração, O de oncentração, né? Esse O aí é O de órgão. Eu estou falando da distribuição interna de competências que acontecem entre os órgãos que compõem uma pessoa jurídica. Então, por exemplo, eu tenho vários órgãos que compõem uma secretaria, várias diretorias, uma diretoria de contratos, outra de RH, outra assessoria jurídica, cada um desses são órgãos. Sim, órgão é uma unidade de competência. Pensa no seu órgão do corpo humano, né? O coração vai bombear o sangue. Cada órgão tem uma função, não é verdade? E é mais ou menos assim que acontece nos órgãos da administração pública. Agora, os órgãos eles são criados mediante lei, né? Criados e extintos por lei. Que lei, prof? Lei administrativa. Vocês viram quando o Bolsonaro entrou no poder? Sabe o que ele fez? Ele editou uma lei que criou um órgão, extinguiu outros ministérios, ele fez aquela mudança toda, não é verdade? Esse fenômeno, né, que a gente chama de desconcentração. Distribuição interna de competências entre órgãos. Cada órgão vai ser competente para desempenhar uma tarefa específica. Mais ou menos por aí, viu, gente? Agora, lembrando que essa desconcentração, essa distribuição de competências entre os órgãos, elas acontecem não só nos entes federados, mas também na própria administração pública indireta. Uma autarquia, né? Ela é formada por vários órgãos internamente. Tem uma diretoria daquilo outro, uma diretoria de contratos, uma diretoria de RH. Dentro da autarquia tem essa divisão também. Beleza. E descentralização? Pessoal, o E de entralização é de entidade com personalidade jurídica própria. Tipo assim, você lembra que eu falei com vocês que antes o Estado, ele concentrava muitas funções, né, no ente federado? Entretanto, foi se verificando que ele poderia fazer algo um pouco mais interessante, buscando a especialização, né, e criação de outras entidades. A descentralização é esse fenômeno, é quando a administração pública direta repassa para uma outra pessoa jurídica uma competência.
E essa descentralização ela pode acontecer de duas formas, mediante outorga e mediante delegação. Mas, gente, esse áudio já está dando 30 minutos, então eu vou parar por aqui. Essa aula foi super, ultra, mega produtiva. Aproveita esses áudios grandes, esses são os melhores. Um beijo grande para vocês. Grande para vocês. Grande para vocês. Grande para vocês.